Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico dos direitos das famílias. Lembrando que a partir de agora começaremos um tópico novo. Mas antes de ventilar esse tópico novo, quero rememorar com vocês tudo aquilo que nós já trouxemos. Em outras palavras, já pontuamos com vocês os princípios constitucionais, falamos, além dos princípios constitucionais, do casamento, o seu conceito e a sua natureza jurídica, que são 3 correntes, porque 3 é mágico. Falamos daí dos planos, que são 3 também, porque é mágico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, seus Elisióros, seus atos Poseidon, plano de existência, validade e eficácia do casamento. Terminado isso, entramos no tópico celebração e habilitação para o casamento. Na verdade, é o contrário, né? Primeiro habilita, depois celebra. Show de bola? E falamos das formas aí realizadas, né, formas especiais de casamento. A partir de agora, quero tracejar com vocês justamente um tópico novo sobre as invalidades do casamento. Lembrando que essas invalidades do casamento, que seria o nosso tópico novo, está umbilicalmente interligado justamente com os planos. Quais são os planos? Existência, validade e eficácia. Escada pontiana. E quando que a gente fala de invalidade? As invalidades são quais? Inexistência, casamento nulo e casamento anulável. Que loucura, prof! Em outras palavras, né? Esses elementos de invalidade, eles estão concatenados com os planos. Razão pela qual, muitas vezes, algumas informações que eu irei trazer para vocês, de certa forma, já visualizaram em momento pretérito. Show de bola? Primeiro, então, primeira forma de invalidade do casamento é justamente o casamento inexistente. Prof, quando que eu sei que o casamento é inexistente? Primeiro detalhe, gente, o casamento ele será inexistente se inobservar dois dos requisitos de existência. Lembrando, obviamente, que anteriormente eram 3 os requisitos: diversidade de sexos, manifestação de vontade, feita essa manifestação de vontade perante uma autoridade competente, né? Óbvio que em razão do nosso Código Civil de 2002, a diversidade de sexos não é mais um elemento de existência. Por que não? Porque hoje, obviamente, o que nós pautamos é o afeto, é o amor. Em outras palavras, é possível casamento homoafetivo, sem grandes entraves. Em outras palavras, sobraram 2 os requisitos de existência. Primeiro requisito é a manifestação de vontade. E segundo requisito, perante a autoridade competente. Lembrando que essa autoridade competente, né, para tornar o casamento inexistente, tem que ser uma autoridade absolutamente incompetente. Por que absolutamente? Porque se ela for relativamente, nós falaremos de um casamento anulável. Então, para ser um casamento inexistente, a autoridade incompetente tem que ser totalmente incompetente, sem competência nenhuma para a prática daquele ato, né? E o outro requisito que tornaria, obviamente, o casamento inexistente é a não manifestação de vontade. Em outras palavras, a pessoa, ela não manifesta o seu anseio. Ela não, na verdade, traduz aquele seu desiderato, seu escopo em materializar, né, o casamento. Ou como traz o código, contrair o casamento. Parece até doença, mas é muito interessante essa expressão. Contrair o casamento, né? Show de bola. Então, inexistência é justamente ou por manifestação de vontade, ou além da manifestação de vontade que não ocorre, né, não é realizada perante uma autoridade competente. Dito isso, vamos para o nosso segundo, né, o segundo critério de invalidade. Qual que é o nosso segundo critério de invalidade? É o chamado casamento nulo. Casamento nulo. Show de bola. Prof, quando que o casamento ele é nulo? O casamento ele será nulo, gente, se ele inobservar, em outras palavras, o artigo 1521. Lembra que o 1521 ele fala das causas de impedimento. São aquelas causas que trazem seu âmago, seu cerne, seu bojo, né? Alguns casamentos que são teoricamente imorais, né? Como assim, prof, né? Casamento, por exemplo, de pai com filha, né? Que loucura! Casamento, por exemplo, de genro com sogra, que loucura, né? Show de bola? Lembrando também casamento de parentes de terceiro grau, de irmãos. Esse tipo de casamento não é possível. Terceiro grau a gente sabe que é possível, é o chamado casamento avuncular, se for demonstrado, exteriorizado, obviamente, a inviabilidade aí, ou a impossibilidade de alguma doença de natureza degenerativa, ou seja, de essência genética, né? Lembrando demais que a pessoa que é bígama não pode se casar, até porque ele sofre a pena aí, né? 2 sogras, brincadeira. E também lembrando derradeiramente
acerca daquela pessoa que sobreviveu, né? Não pode se casar com um indivíduo que matou o seu consorte. Eu acho interessante essa expressão, porque para mim é com azar, né? Já que ele passou dessa para melhor, a criatura conheceu o Criador, foi ver a grama nascer por baixo e vestiu o paletó de madeira. Show de bola, isso nós já trouxemos. Em outras palavras, se o casamento ele é realizado diante de uma das causas de impedimento, o casamento será nulo. Show! Até aí sem grandes entraves, até aí sem grandes dificuldades. Prof, como que eu alego, então, a nulidade desse casamento? A nulidade desse casamento se dá por intermédio de uma ação. Qual que é o nome dessa ação? A ação, né, em verdade, de declaração de nulidade. O próprio nome já exterioriza ação de declaração de nulidade. Dito isso, eu quero trabalhar com vocês 3 coisas. Por que 3? Por que 3? Porque, na verdade, essa é a anatomia dessa ação declaratória. Igual é a anatomia do corpo humano. Brincadeira, né? Falar cabeça, corpo e membros. Brincadeira. É bem, na verdade, simplória, né? Show de bola. Mas, de qualquer forma, vamos fazer, então, uma anatomia dessa ação. Primeiro detalhe, quem são os legitimados à propositura dessa ação de declaração da nulidade? A gente sabe que um dos legitimados é o MP, porque MP significa mero palpitador. Significa que ele vai dar, ou seja, o seu palpite sempre. Brincadeira. O MP, Ministério Público, ele sempre, na verdade, entrará, né, nessas situações, uma vez que essas situações, elas traduzem uma daquelas hipóteses de atuação do Ministério Público dentro da Constituição, né? Salvo engano, artigo 120 e pouco, 124 da nossa Bíblia Política. Chutei, né? Mas mais ou menos por aí. Diga-se de passagem, o Ministério Público ele terá aí a legitimidade para a propositura dessa ação de declaração de nulidade. Quem mais, prof? Além do Ministério Público, qualquer interessado, porque na verdade ser nulo é um vício grave. Então, se nós tivermos essa nulidade, qualquer interessado pode interpor essa ação, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. E isso, inclusive, se encontra esculpido, talhado e cunhado no artigo 1549 do nosso Código. São os legitimados. Show de bola. Além dos legitimados, eu quero saber a qual tempo que eu posso ingressar com essa ação. Gente, se é uma ação que traz em seu cerne, seu âmago e seu bojo um vício de tal gravidade, é uma ação que pode ser interposta a qualquer momento, como diria Severus Snape no seu leito de morte, né? É uma ação que pode ser interposta always, a qualquer tempo. Show de bola? Em outras palavras, traduz uma ação imprescritível. O seu não exercício não prescreve o direito de interpor essa ação para buscar a eventual nulidade. Gente, só que tem um detalhe. A pessoa está casada há 10 anos, ela pleiteia aí a nulidade do casamento, ou qualquer pessoa pleiteia a nulidade desse casamento. É possível? É possível, sem grandes dificuldades. Só que daí eu quero saber, qual que é o efeito, né, dessa invalidação? Gente, a partir do momento que você busca a nulidade do casamento, você quer extirpar todos os efeitos do casamento. Em outras palavras, é uma ação que traz um efeito ex tunc. Gosto sempre, quando eu falo desses efeitos, da obra do Pedro Lenza, né? Um constitucionalista. Ele fala assim, olha, eu tô jogando Pokémon GO. Brincadeira, ele não fala assim, isso que eu tô trazendo pra vocês. E eu jogo a Pokébola na testa do Blastoise, né? Bateu na testa por inércia, vai pra trás. Ou seja, bateu na testa, vai pra trás, bateu na testa, vai pra trás. Joguei a Pokébola na nuca, né? Sei lá de quem? Do Charizard. Bateu na nuca do Charizard, vai pra frente. Bateu na nuca, vai pra frente. Em outras palavras, a gente tá falando de efeito ex-tunc, bateu na testa, tunc, vai pra trás. Ex-nunc, bateu na nuca, vai pra frente. Show de bola? Se é nulidade, a gente quer extirpar todos os efeitos. Em outras palavras, nós vamos retroagir com os efeitos, né? Vamos ter um efeito ex-tunc. Só um detalhe durante a prova, principalmente aí do OAB, não fiquem batendo na testa e na nuca, porque senão o coleguinha do lado vai assim, nossa, que maluco, né? Show de bola. Então vocês coloquem aí um T e notem que quando vocês fizerem um T, vocês conseguem colocar a seta tanto para frente quanto para trás. Então se põe para trás é ex-tunc, né? Show de bola. Retrocede, retroage. Beleza. Aqui 2 observações que eu reputo, de certa forma, interessantes de serem trazidas, interessantes de serem aí desenvolvidas. Primeira observação é a seguinte. Gente, só que e se eu demorei muito tempo para ingressar com essa ação? E se eu demorei, em verdade, aí muitos anos para entrar com essa ação? Notem, né? Aquelas pessoas que, de certa forma, realizaram atos com essas pessoas que estavam casadas, aquelas pessoas, então, que agiram de boa fé, eles terão seus direitos salvaguardados. Então, todos aqueles que atuam de boa fé, eles têm aí seus direitos protegidos, tutelados. E número 2, muitas vezes
essa ação de nulidade, ela pode ser interposta também cumulativamente com uma medida, né? Uma medida cautelar, que a gente fala de uma medida cautelar de separação de corpos. Nada obsta, sem nenhuma dificuldade. Lembrando que esse efeito ex-tunc, esse efeito que a gente fala retroativo, ele está esculpido, ele está talhado no artigo 1563 do Código Civil. Então, 1563 e 1549. Dito isso, já terminamos com vocês tanto as situações, né, de inexistência quanto às situações de nulidade, ação declaratória de nulidade. No próximo bloco falaremos justamente do casamento anulável. Até lá, deixo desde já para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais. Tchau, tchau.